Ação! Time de fora. Pai, vem pra cá. Vem pra cá. Gente, é muito bem-vindo, pode entrar. Não repara na bagunça, está começando mais um Time de Fora. Futebol Clube, hoje a gente está com uma convidada especial. Desculpa pela pior imitação do Silvio Santos que vocês já viram na sua vida. A gente vai primeiro para a publicidade, lógico, bem no comecinho, daqui a pouco a gente apresenta todo mundo. Fica aqui que hoje o papo, ó, tá chuchu, beleza. Pedrão, reparou como essa casa tá cheirosa, cara? Cara, eu reparei. Até então eu pensei que era o perfume do Gabriel, mas não é. Essa casa aqui é cheirosa porque só se usa produto isoquímica. Sério? Olha a viagem. A gente fala muito de futebol cearense, né? A Isoquímica é uma empresa tipicamente aqui do estado. Mentira. A gente vai limpar, por exemplo, o chão da sala. Eu uso o desinfetante meu lá, que deixa um cheiro bom. Vou limpar o banheiro, eu uso o Bleach Gel. Ou então eu vou limpar vidro, por exemplo. Ó, é bom demais, meu irmão, é Isoquímica. Dei valor. Desculpa pra vocês ter puxado logo no começo, porque eu fui linchado um pouco pela minha imitação do Silvio Santos, tá? Eu vou apresentar primeiro o pessoal da casa, depois eu vou apresentar a nossa convidada, que hoje eu tô muito feliz de ter conseguido trazer ela. Gabriel Lima, seja muito bem-vindo, cara. Oh, muito feliz de estar aqui você de novo com a gente. Muito bom, né? Me sinto até parte da equipe já, mais uma vez. Não, mas é isso. Hoje uma convidada muito, muito massa. É uma pessoa que tá nesse meio do jornalismo e... Eu acompanho desde criança. Eu não vou falar assim, tem a nossa idade, porque você já tá um pouco Ai, para. mais lá na frente. Mas é uma pessoa que, como eu e o Bruno, compartilha ali de uma faixa etária muito próxima. E é muito bacana a gente trazer uma pessoa com essa idade, com bastante experiência, que tem bastante coisa para falar e que tem um corte de cabelo sensacional. Pode crer, pode crer. Uma coisa que o Renato brigou comigo, e agora eu lembrei, eu não me apresento, né? Me chamo Pedro Aragão, caso você não me conheça. Se você me conhece, também é o mesmo nome. Bruno Quintino, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado por se apresentar. A gente trabalha junto há uns 6 meses, um ano. E faz tempo que tu me chama de brother, né? Ei, irmão, Nossa. camarada. Tipo, ei, cara, tudo bem? Quanto tempo a gente não lembra, Total, né? total. Obrigado, Pedro, prazer. Tamo junto. Estamos aqui para mais um episódio, dessa vez com a Gisele, uma paraense que já está se naturalizando cearense quase, e tem uma história muito massa. Como o próprio Gabriel disse, apesar da pouca idade, já tem muita experiência, muita vivência e muita história para contar. Então, Gisele, muito obrigado por vir aqui para os nossos estúdios, aceitar o nosso convite. Perdoe as nossas brincadeiras fora de áurea, também faz parte aqui do nosso ser, né? Bacana, bacana. Primeiramente dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, já acompanho o podcast, né? Já sei do que vocês tratam, a forma que vocês tratam, e acho muito bacana. Acho que hoje a mídia esportiva é isso também, é falar com o público de uma maneira mais desenrolada, como o cearense gosta de falar. E dizer também que é muita bondade de vocês dizer que eu tenho muita experiência, porque na verdade eu tenho algumas experiências, né? Ainda estou acumulando, ainda estou nesse começo de trajetória no jornalismo esportivo, e vai ser bacana falar um pouco sobre isso aqui hoje. Meninos, eu queria confidenciar uma coisa, que quando a Gisele abre a boca, eu me sinto um pouco burro, assim. Porque além dela ter uma oratória muito boa, ela tem um conhecimento vasto pra caramba. A gente começou aqui imitando o Silvio Santos. Não. E aí, isso... Não vou voltar a imitar o Silvio Santos. Esquece, não. Mas isso fez eu lembrar que o Silvio Santos tem uma importância gigantesca na comunicação. Acho que todo mundo que trabalha com comunicação, gostando ou não do cara, tem que referenciar o trabalho que ele fez. E aí isso me lembrou que existem essas figuras também no cenário local aqui no estado. A gente perdeu recentemente figuras muito icônicas, como o Sebastião Belmino, o Alan Neto. E aí isso me fez pensar um pouco, e vendo você bem jovem entrando e tendo um espaço, como a gente também está conseguindo aqui na mídia alternativa, que existe uma responsabilidade que é jogada nas nossas costas de se renovar, de continuar levando esse fardo gostoso que é falar sobre esporte para o público. E aí tu sente um pouco isso, que chegou essa renovação, a gente está vendo a galera que a gente assistia envelhecendo, a gente está sentindo essa missão galopando a nossa direção. Você sente um pouco isso, cara? Eu acho que é uma responsabilidade mais do que uma pressão, sabe? Eu acho que quando a gente começa em qualquer área, não tem como você começar do zero, ninguém é pioneiro.
Acho que todo mundo tem as suas referências. Eu, por exemplo, minha maior referência no jornalismo esportivo é a Fernanda Gentil, né? Cresci assistindo a Fernanda Gentil. Tem outras referências também, a Trisha Guimarães, lá no estado do Pará, a Ciane Neno, sempre muito voltado para as mulheres que estavam fazendo essa trajetória, esse caminho. E assim, quando você olha para o estado do Ceará, e você citou muito bem o Alan Neto, né, que eu tive contato ainda que pouco no Jornal Povo, quando estagiei lá, a gente olha assim como grandes referências e como pessoas que começaram aquilo que hoje a gente continua. Claro que da nossa forma, com a nossa linguagem um pouco mais jovem, nas redes sociais, mas é bem bacana ver como eu falei, né, tudo tem referência, não existe ninguém começando nada do zero. E assim, você falou do Silvio Santos, perdemos ele essa semana, é uma referência, assim, independente de você ter críticas ou não à personalidade, mas como um comunicador, como alguém que fez realmente uma trajetória dentro do jornalismo brasileiro, é uma referência. E assim, eu citei algumas mulheres, e tem muitas hoje no estado do Ceará que eu olho e admiro muito, né? Eu cito aqui a Cristine Martins, com quem eu já trabalhei, a Thaís Jorge também no Globo Esporte, tem a Raíza Martins, mulheres jovens que estão nessa trajetória um pouco mais de tempo, e você tem que olhar e se inspirar. Eu acho que serve totalmente de inspiração. E também, e aí, Pedro, é muito o que vocês fazem aqui no podcast também, encontrar a nossa forma de se comunicar. Ter referências, mas também encontrar nossa própria trajetória na comunicação, nosso jeitinho de falar, nosso jeitinho de fazer. E aí, abrindo até um pouco o coração, assim, começando a falar dessa coisa da trajetória, com 13 anos eu tive meu primeiro texto lido na rádio. Decidi que ia ser jornalista aos 11. Foi uma escolha muito influenciada pelo meu pai, que é uma figura muito presente, eu vou falar bastante dele nessa entrevista. E aí, com 13 anos, o Gel Araújo, um radialista da minha cidade, que se consolidou como narrador, comentando Copa do Mundo, inclusive, ele pegou um texto que eu postei no Facebook sobre seleção feminina de futebol e leu na rádio. Era uma pequena crônica ali, cheio de erros de português, né? Porque a gente aprendendo a escrever ainda no ensino fundamental, e aí ele leu esse texto na rádio. Eu achei tão sensacional, porque eu estava voltando do futsal, fazer futsal na escola às 6, às 7, aí o programa dele era mais ou menos ali no final da tarde, minha mãe colocou no rádio, e ele leu e eu ouvi. Aí me emocionei, fiquei super feliz, porque, imagina, o Gel, ele já faleceu, né? Em 2017 ele faleceu. O Gel Araújo lendo um texto meu na rádio, um texto que eu postei no Facebook. Isso é o poder da internet também. Então, você fala de renovação, eu vejo muito esse potencial que a gente tem. Ao mesmo tempo, e aí uma dica que eu dou para mim mesma, porque tenho 22 anos, afinal, é que a gente tem que sim ter referências, a gente não começa nada do zero, mas a gente tem que olhar também para o futuro. Porque a gente quer, a forma que a gente quer comunicar, ser original, tanto quanto possível, porque não existe nada novo, né, nada do zero. Mas eu acho que esse é um caminho interessante aí para todo mundo que quer empreender no esporte. Que massa. Vocês viram, né? Eu vou deixar tu fazer a tua pergunta, é só uma observação. O que tu tava fazendo com 13 anos, mano? Eu tava comendo terra. E aí tu viu o tanto que ela falou, nesse espaço de tempo, o tanto de besteira que eu teria falado já, e ela soltando aí. Eu tava jogando PlayStation também, tá? Eu também tava jogando PlayStation, vai, gente. Pode falar, Brunão, desculpa. Primeiro, Gisele, o terror dos primos e primas na reunião de família. Mas você falando sobre referências, e me veio muito uma frase do Isaac Newton, que é: se cheguei onde cheguei é porque eu subi em ombros gigantes. Que nada é construído simplesmente do nada. Existe muita história por trás, seja no jornalismo, seja na televisão brasileira. O Pedrão mencionou justamente o Silvio Santos, que, para mim, eu acho que não tem nem muita discussão nisso, é o nome da televisão brasileira. Mudou, né, a televisão brasileira. Completamente. E eu queria perguntar para ti uma referência específica que eu sei que você conheceu há um tempo, que é a Mili Lacombe. A Mili é uma pessoa que traz uma visão muito mais progressista e com um pensamento muito fora da caixa. Muitas vezes ela é muito atacada nesse ambiente de futebol, que, querendo ou não, apesar de estar se abrindo um pouco mais fechado. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse encontro, como foi, o que vocês conversaram, o que você se inspira exatamente nela. Pronto, perfeito. A ocasião que eu consegui falar com a Mili, né, que já era um desejo antigo, assim como é um desejo de várias jornalistas que eu admiro muito, que eu já tive contato, outras não, é mais um contato virtual, foi na Galápagos, na Jornada Galápagos em Jornalismo, de jornalismo em São Paulo, no ano passado, uma experiência fantástica que mudou a trajetória, que foi quando eu realmente falei, eu preciso sair daqui e trabalhar com esporte. Eu acho que esse foi o grande ponto da vida, assim, de virada de chave na minha vida. Recentemente foi realmente a Jornada Galápagos. Imaginem, você passar 14 dias em São Paulo, tendo todo tipo de contato ali. Então, na Faria Lima, você conhecer a Faria Lima de cabo a rabo, conhecer as grandes empresas e tudo. E o que mais te
toca emocionalmente, afetivamente, é uma mesa sobre diversidade no jornalismo esportivo. Mulheres no jornalismo esportivo. Naquele momento eu falei, é isso que eu preciso fazer na minha vida. Então, assim, o encontro com a Mili, ela é uma grande referência, porque eu falei de originalidade na fala anterior, você precisa ter originalidade, posicionamento e embasar bem o que você defende. Eu acho que a Mili, ela consegue alinhar esses pontos. Sim. Há momentos, claro, que ela é mais criticada, porque nós, como jornalistas, e eu começando essa trajetória já estou sujeita a isso, vocês estão sujeitos, todos estamos, mas eu vejo que ela consegue sustentar e argumentar muito bem o que ela defende. As opiniões progressistas também são bem importantes, porque a gente pode estar num outro momento falando de Copa Feminina, falando de Brasil prata nas Olimpíadas, mas o futebol é um meio machista, o futebol é um meio homofóbico, o futebol é um meio transfóbico, o esporte é, e o futebol mais ainda, porque o futebol é majoritariamente feito por homens. Então, assim, ela sempre foi muito pioneira nesse sentido de levantar bandeiras que hoje a gente já vê como politicamente correto, mas naquela época, quando ela começou, não. Então, a Mili é uma grande referência, nós tivemos ali um momento que eu, inclusive, pedi para ela gravar um áudio e tudo para uma amiga, porque para mim era um grande momento da Jornada Galápagos, era aquele encontro, né? Tanto ela como o Cauê também, que foi o primeiro jornalista trans da ESPN, né? Então tiveram momentos ali na Jornada Galápagos que nós tivemos contato com quem a gente olhava na TV e queria ser igual, e era a nossa grande referência, como você falou. Então foi um momento assim, muito emocionante, né? Falei um pouquinho sobre o que eu queria começar na área, que eu queria realmente migrar como aquilo a minha atividade principal, que hoje é o jornalismo esportivo, é a minha atividade principal. E foi um momento bem emocionante, assim. Obrigada por lembrar, porque até fico feliz de reviver isso na memória. Que massa. E assim, Gisele, eu fiquei bem curioso quando tu fala que ia falar bastante do teu pai. Sim. Mas o que eu fiquei assim é porque em 2 perguntas ela desenvolveu pensamentos numa linha perfeita, numa oratória incrível. E eu queria saber, de onde vem tudo isso com tão pouca idade? Porque eu entendo Porque que... se for uma dieta, eu quero fazer, né? eu entendo que o meio do jornalismo pede isso, mas não é todo mundo que realmente consegue. Né? Não é todo mundo que segue. E tu, em 2 perguntas, demonstrou que você tem muito disso. Então, eu queria entender, desde os 13 anos também já era assim? Quero Imagina agradecer. na gincana do colégio, né? Meninos, se comportem, por favor. Vamos fazer isso. Eu quero agradecer primeiro por vocês serem muito bondosos, assim, né? Não vai agradecendo não, que só piora, viu? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de família, né? Assim, que é um tema bem importante para mim, assim. A minha família e eu cresci em estádio de futebol, então eu frequento estádio desde que eu me entendo por gente. Nem lembro qual foi o primeiro jogo que eu fui. Imagino que tenha sido um repá, né, na arquibancada, enfim. Sempre gostei muito de arquibancada, sempre gostei muito de estar no meio das pessoas. Eu acho que isso é o principal. Acho que assim como a música, a arte, outras esferas da vida social te proporcionam isso, o futebol também, o esporte também. E aí a minha família, por muita sorte que eu tive também, meu pai é um apaixonado pelo esporte, a minha mãe foi uma apaixonada também pelo futebol, por esse esporte que é tão aclamado popularmente. Em relação à oratória, em relação a aprender a falar, eu acho que quando você nasce com uma família volumosa, numa família de muita gente, com 2 irmãos ali muito espertos também, você cria mecanismos de poder sair à frente em algumas coisas. Então eu era aquela filha negociadora, aquela filha que aprontava muito, que precisava pedir desculpa uma hora, né? Precisava, enfim, ser um pouco mais esperta, digamos assim. Meus irmãos, eles me influenciaram muito nisso também. Então a minha irmã, desde pequena, ela é 2 anos mais velha que eu, então ela sempre me influenciou muito às leituras, muito a pensamentos também que eu não tinha porque era muito menina, só queria saber de jogar bola, quase reprovo a 7ª série porque não queria saber de matemática, então era meio assim. E o meu irmão, ele veio mais como aprendizado de negociação mesmo, né? Então, assim, ele era aquele menino que tinha o PlayStation 2 e eu queria jogar, então eu tinha que negociar com ele para poder jogar. Então a gente via muito isso em casa. Meus pais educadores, minha mãe professora de língua portuguesa, meu pai sempre trabalhou com educação, embora seja engenheiro de computação. Então, acho que isso influencia muito a gente, assim, esse ambiente familiar, que era um ambiente muito propício a você se virar, né? Então, quando eu nasci, por exemplo, meus pais eram comerciantes, eles vendiam lanche, né? Eles tinha uma padaria. Então, a gente via muito esse fluxo de pessoas e eu acho que isso muda um pouco a personalidade. Eu vi que tu ficou um pouco emocionado, né? Eu acho que a família é um bênção, um laço muito importante pra gente, sim. né? E que massa. A gente consegue sentir daqui essa energia familiar porque você é uma figura aparentemente legal.
A gente veio aqui, a gente teve o privilégio de vir juntos e a gente pôde trocar uma ideia, porque o trânsito de Fortaleza nos permitiu isso, né? E aí, me conta um pouco como é que tu veio parar aqui, cara, porque tu veio de longe, né? Vim de longe, vim de longe. Todo mundo pergunta isso. Eu tava contando pro Pedro que quando eu entro num carro de motorista de aplicativo, né, a primeira coisa que eles perguntam, de onde você é? Aí, às vezes eu só pra zoar, eu falo, não, isso aqui é de Fortaleza mesmo. Mas né? é nítido assim? Rapaz, Não, pô. demais, Ela, demais. ela, E na rádio, chia assim, bastante. Quando ela fala um cascata, o negócio pega. quando o pessoal começa a me ouvir no rádio, né, principalmente lá na Jovem Pan News, já era a primeira pergunta, assim, de onde é, de onde é, de onde é? Mas respondendo a tua dúvida, Pedro, e a dúvida de muita gente, eu sempre falo que vir a Fortaleza, tem gente que chama de destino, tem gente que chama de, né, tem várias denominações aí possíveis. Eu considero muito uma escolha intuitiva, que eu fiz o Enem em 2019, então assim, eu fiz o vestibular, estava em escola pública, no Instituto Federal do Pará. E aí, 2019, foi aquela coisa, você quer sair, eu tinha muito essa ideia que a gente tem ainda e que eu acho que tem que mudar, de que jornalismo só é jornalismo no Sudeste. Então você ouve a vida toda, que é em São Paulo, é no Rio, você tem que ir para São Paulo, você tem que ir para o Rio. E eu fui fazer a prova da FUVEST, inclusive, em São Paulo. Fui assaltada com uma semana em São Paulo. Que loucura. E não para por aí. E a FUVEST não me aceitou, né? A FUVEST falou, não, fica Você por foi lá assaltada, Não bastou a queda, o coice. Obrigado, Não passou FUVEST. no teste Não passou no teste de São Paulo, né? Jesus amado. Não, o melhor foi que eu fui... Só um parêntese, tá, gente? Eu fui assaltada e a assaltante veio no centro de São Paulo, eu dando mole Era também. uma assaltante? Era uma assaltante. Olha a diversidade do crime, né? Faz parte, né? Mas só fazendo Corta. Só fazendo Essa parte, ó. Não, cara, Não, não. desculpa. Só fazendo um parênteses. Só fazendo parênteses Que eu sobre achei isso. isso invocadinho. Ela me assaltou e levou e tava levando minhas coisas e ia levar junto a identidade. Eu ia fazer a prova. Isso era uma quinta-feira, eu ia fazer a prova no domingo. Eu pedi encarecidamente. Você pode, por favor, deixar só a minha identidade que eu vou Pra fazer uma prova?" assaltante. Sim, eu pedi a ela e ela de fato deixou. Então, obrigada. Ela falou boa sorte, né? Se você estiver assistindo aí, Se ela estiver vendo esse podcast, muito obrigado, porque eu fiz a prova, não passei, tudo bem, a vida é assim, mas bola pra um trampo que ia dar pra tirar outro documento. só pra trazer um pouco mais de acalento pros meus primos, né? Certo. Porque eu tava falando só de coisas que deu certo e tal, mas tem muita coisa que Tem deu que ter um errado. tropeço, né? Tem que ter o tropeço. E aí não passei na FUVEST, fiz o Enem, né? Como todos os estudantes brasileiros fazem aí no final do terceiro ano. E no ano seguinte passaria, né? Enfim, esse resultado, né? E aí eu esperei tudo. Passei na UFPA, passei em Belém, passei em outras universidades também, passei em outros cursos, mas tinha o SISU. E o SISU, para quem não é habituado ao Enem, basicamente você sabe no dia se você passou. Assim, é uma Sim. grande emoção, é uma coisa meio... E aí eu, até então, A estava... nota de corte, né? Fica aquela Nossa, adrenalina isso aí, ali, né? gente, Total. Isso aí é brutal, viu? E aí acaba que eu coloquei primeiro para a FUVEST, né? Então eu ainda estava me decidindo ali. E no último dia eu falo, UFC, vou tentar UFC. Conheci apenas uma pessoa que fazia o UFC, um amigo distante, um colega, o Rogério Bier. Via que ele postava bastante sobre o UFC, sabia que tinha tido uma mudança curricular recente. E aí, basicamente, eu decidi no último dia que eu ia botar o UFC. Não falei pra ninguém, fiquei caladinha, que essa é a onda lá em casa, né? Aí eu, não, vou ficar na minha. Rapaz, aí saiu o resultado. Não demorou muito, não. Saiu o resultado no começo de uma terça-feira. Na sexta, eu tinha que estar em Fortaleza para fazer matrícula. Jesus. Que loucura. E eu não tinha acabado nem o meu ensino médio, porque atrasa um pouquinho, né, por conta de calendário do instituto, aí estava um pouco atrasado. E eu não tinha ainda meu diploma, eu não tinha nada. E aí a minha mãe, né, na época ela tinha um pouco mais de liberdade porque estava na gestão de uma escola, ela veio a Fortaleza com a procuração, fez a minha matrícula e eu escolhi o UFC sem nunca ter pisado no UFC. Então, eu, assim, em síntese, eu sempre falo que foi muito uma escolha intuitiva e que você que tem muitas dúvidas aí sobre o futuro, para dar uma de coach agora, às vezes é o seu coração que vai decidir, não é a sua razão. Então, eu poderia ter ficado no Pará, eu poderia ter tentado mais um ano e, quem sabe, estar em outro lugar, mas a UFC foi essa escolha intuitiva de uma capricorniana sempre muito analítica, mas eu escolhi a UFC e a UFC disse sim, entre, venha. E aí eu vim. Eu acho que o destino ajuda um pouco a quem merece. Você veio aqui para Fortaleza, aqui para a cidade, numa época onde o estado do Ceará, como um todo,
está de uma forma bem exponencial o esporte. O esporte vem crescendo, principalmente o futebol. Sim, sim. E aí, quem trabalha com jornalismo esportivo acredita e pede muito para que a gente desfrute esse momento, porque é um momento muito, muito mágico. E é um momento que tu tá entrando na carreira e tá entrando numa carreira onde a gente está no ápice. A gente está no momento assim onde os holofotes estão virados aqui para o nosso estado. Tu sente um pouco desse privilégio? Com certeza, sim, Pedro. A gente percebe, e aí, principalmente eu que vim de uma outra praça, até comentava com você que eu vivi os anos do Remo sem série, os anos do Paysandu lutando na Série C. Hoje o Paysandu disputa a Série B. Então eu vim de uma outra praça, um futebol bem diferente, futebol bem mais físico, não tem essa estrutura que hoje tem aqui no estado do Ceará, e me surpreendeu muito. Tanto que eu falei para você, e aí eu repito também frente às câmeras, que a minha, assim, quando eu comecei aqui no estado a produzir conteúdo sobre futebol, foi indo para a arquibancada, que é o que eu faço até hoje. Então, você vai me ver na arquibancada de Ceará, na arquibancada de Ferroviário, de Fortaleza. É o que eu gosto de fazer. Setor de imprensa, eu sou um pouco avesso. Até vou, mas assim, realmente eu acho que é importante sentir o que o torcedor está pensando, sentir o clima mesmo da arquibancada, e isso não é clichê. Eu acho que muitas perguntas e muitas questões seriam resolvidas se os dirigentes também fossem às arquibancadas e não só ficassem naquele gabinete, naquela questão um pouco mais distante do torcedor. Mas falando um pouco desse momento do futebol cearense, quando eu cheguei, o Fortaleza já estava num momento bem bom da sua história, vivendo aquele comecinho ali de 2021, se estruturando bastante. Então era um Fortaleza bastante competitivo, e até comentava com você, a gente está gravando esse podcast aqui na quinta-feira, na quarta-feira, ontem, eu estava no jogo do Fortaleza contra a equipe do Rosário Central pela Sul-Americana. E eu disse ao Pedro, e repito novamente, que o Fortaleza se tornou uma equipe com casca de competição, uma equipe que tem conseguido realmente um amadurecimento. O Fortaleza de 2021 era um Fortaleza que levava um gol no começo do segundo tempo e fazia 3 em seguida. Então eu percebo sim essa evolução. Falando um pouco do Ceará, apesar da queda, apesar do rebaixamento do Ceará, é uma equipe também que tem uma estabilidade, é uma das camisas mais pesadas da Série B do Campeonato Brasileiro, uma Série B que tem Santos, que tem Goiás, que tem Coritiba, mas ainda assim o Ceará tem esse patrimônio que é o torcedor, que é a marca. Então é um momento para se degustar o futebol cearense. E aí você vê, por exemplo, um Iguatu muito próximo de um acesso, que a gente, enquanto grava esse podcast, não sabe se vai acontecer, mas fica na torcida. Vimos há pouco tempo o Pacajus fazendo uma grande campanha também, o próprio Floresta se mantendo na Série C desse ano, o Ferroviário, que eu pude acompanhar toda a trajetória na Série B do ano passado, o único campeão brasileiro invicto da Série B é o Ferroviário, infelizmente acabou caindo, mas isso não anula o momento que é o futebol cearense. Sim. E assim, eu acho que pra gente que é do Norte e Nordeste, tem que ser um exemplo. Não só o case Fortaleza, que todo mundo fala, que o Brasil todo aplaude com razão, mas o que tem feito o futebol cearense, o que tem feito as instituições de gestão do futebol aqui, é realmente de se aplaudir bastante. E, meninos, vocês concordam que a gente vai aproveitar que a gente tem sem dúvida, essa mente brilhante aqui? Vamos falar um pouco dos nossos times, né? A gente está no momento, a gente está gravando justamente, como a Gisele falou, no dia posterior do jogo entre Fortaleza e Rosário Central e no jogo entre CRB e Ceará, pela Série B, que o Ceará conseguiu a vitória lá em Alagoas, fora de casa. Meninos, como é que é o panorama atual? O que vocês têm em mente dos dois times? Vou começar contigo, Gabriel, porque justamente assim, porque você disse o que é que eu posso falar de momento? Que o Fortaleza virou uma máquina de ganhar, e que o Ceará é uma máquina de iludir torcedor. Calma aí, cara. Hora tá perto do G4, aí depois não briga mais por nada, aí ganha um, aí, opa, G4. Mas assim, Mas fala muito sobre a Série B, tu não acha não? Porque, por exemplo, o Ceará perde 2 jogos seguidos. É a luta contra o Z4. Aí ele consegue ganhar 2. Não, é a luta pelo acesso. Parece todo muito parelho, né? A questão aí também é porque está parelho. Por um tempo, acho que entre o 17º da Série B e o 5º, era uma diferença de 5, 6 pontos. Se você tem uma boa sequência e a Série B, a estabilidade nivelada por baixo, você de repente entra nas cabeças do possível G4. Assim, eu não analiso, né, quando eu falei, só questão de classificação. Também desempenho, forma que o time atua. Padrão de jogo. Passa muito por conta disso. Por isso que eu falei, tem partidas que o Ceará joga muito mal. Por exemplo, perdeu contra o Mirassol, mas jogou excelente. Mais de 34 finalizações, né? Assim, né? Mas se eu falar, por exemplo, contra o... Mas tu tá falando em relação à postura, né? Uma o postura Avaí melhor. ganhou, mas não foi bem. Enfim, determinadas situações.
Eu acho que se a gente for pegar hoje o Ceará e falar assim, o que é que vai acontecer daqui a um mês? Eu tenho uma resposta muito simples, eu não sei. Eu não faço ideia. Total. É muito, muito difícil a gente falar, até porque o Ceará parece que vive um momento de estabilidade eterno. Na Série B, a Gisele até falou que tem uma força muito grande. Sim. E é verdade, mas falta uma força mental que o time não tem. Sim. O time tem uma certa qualidade para uma Série B, mas falta muita questão mental que muitas vezes se perde. Contra o Mirassol, acho que é o exemplo mais claro de uma temporada de ausência de força mental. Porque tu dentro de casa, o maior público da Série B da 2024, mais de 40 mil torcedores, 37 finalizações. Se eu não me engano, o Mirassol dá 4, faz 2 gols e ganha a partida. Contra o Guarani também, Contra estive o- no estádio e foi, né, por pouco É, Ceará. até sair o primeiro gol, Sim. é muita aquela ansiedade, aquela aflição. E eu entendo que o torcedor tem um quê de culpa nisso, mas o torcedor tá certo, tem que cobrar, tá lá, e enfim. Agora, de Fortaleza, se você me perguntar daqui a um mês, eu também não sei. Porque, assim, torço muito que permaneça nessa excelente fase de Fortaleza. E a gente fez aquele programa de como será a temporada. Que loucura, né, cara? Isso, Tudo mudou. esse tipo Que de loucura. programa é pra virar corte, Tudo é pra virar mudou. piada. Tudo mudou. Mas que nesse caso, tá citando loucura. tudo, inclusive, viu, bichinho? Não, Copa do Nordeste eu errei. Tu havia falado o quê? Que seria ou do esporte ou dos baianos. Foi. Ah, verdade. Copa Mas do tu Nordeste acertou eu o errei. estadual. Eu acertei estadual. E Copa do Nordeste também acertei. Que parariam por umas oitavas ou quartas. Uhum. E, bom, Campeonato Cearense, ou Campeonato Brasileiro, ninguém vai acertar. Não tem como. Não existe. Eu acho que mesmo É utópico. o tricolor mais fanático e otimista não conseguiria imaginar que na 22ª, 23ª rodada estaria disputando o primeiro lugar. E não é que Fortaleza não tenha time, não tenha elenco, não tenha recursos. É porque comparado a outros ultra times, como Flamengo, Palmeiras, que tem uma arrecadação de 700 milhões para 1 bilhão ao O ano, orçamento do Flamengo, por exemplo, é 5 vezes o do Fortaleza. totalmente eles querem contratar... Eles tentaram contratar o Claudinho, por exemplo, Sim. é mais do que o Fortaleza contrata no ano. E mesmo assim está com um trabalho muito mais competente. Tudo bem, tem a questão que outros times têm lesões e tudo, mas isso não interessa ao Fortaleza. A pessoa questão tem que do se jogo. planejar, né? Mas o que é impressionante é justamente isso. O Fortaleza ele sofre muito com a questão de viagens longas, com a questão de excesso de jogos, e o Vojvoda tem feito muito isso. A rodagem de elenco tem dado uma sobrevida muito grande ao time, mais do que eu esperava. Não sei como é que vai ser agora com a retorno da Sul-Americana e a continuação do Campeonato Brasileiro, porque querendo ou não, 38 rodadas são muitos jogos. Fortaleza vai terminar com mais de 70 jogos no ano, provavelmente, se seguir na Sul-Americana. Mas Surreal. está conseguindo ter mais fôlego e mais recurso do que teve no ano passado, mais ou menos nessa mesma altura de campeonato. Então, eu vou roubar tua resposta, eu também não sei. Mas a gente enxerga com um olhar mais positivo e otimista do que com o Ceará, por exemplo. Assim, o que é que eu posso... Desculpa, Não, cortar. O que é que eu pode posso falar. dizer sobre o Fortaleza? Independente do que ele fizer daqui pra frente, claro, que assim, se ele perder todas as partidas, não. Mas se esse nível dele que ele tá agora diminuir, pra mim pouco importa. A campanha do Fortaleza, pra mim, já é vitoriosa. Já é válida. Sim. É fantástico. É genial. Impressionante. Assim, se ele terminar, passou o campeonato todo brigando lá em cima, terminou em 7º, eu vou aplaudir como se ele fosse líder. Porque a campanha é sensacional, cara, é E incrível. sabe o que é mais legal, assim, só interrompendo vocês também? Não, quem era porque pra a falar gente- era tu, desculpa. Não, a gente já viu em vários momentos do futebol nordestino, e isso é bem sério. A gente já viu o Sport, a gente já viu o Bahia chegando, se mantendo 1, 2 rodadas ali no G4, e aí era aquela coisa, né? Todo mundo sabia que são times de massa, de expressão, porque são, mas ao mesmo tempo todo mundo dizia era a zebra. A zebra, a zebra, a zebra. Sim. E eu vejo cada vez mais os amigos, meus amigos que torcem Vasco, torcem Flamengo, que moram no Sudeste, aplaudindo o Fortaleza e dizendo Fortaleza é um time competitivo. Fortaleza não é aquele time que chega à toa, não é um estranho no ninho. Isso é muito importante para o futebol cearense. Eu acho que o grande problema, sabe, meninos, das questões mesmo do nosso futebol, Norte e Nordeste, bota o Norte nisso também, é porque muitas vezes os projetos eles eram muito momentâneos. Não era um projeto de fato. Era aquele time, era aquele jogador, era aquele treinador que dava certo. E o Fortaleza hoje ele tem um nível de estabilidade, aí o tempo vai provar se vai se manter mesmo competitivo. Mas se você for pegar aí os 3, 4 anos com o Vojvoda, você percebe que é um time que tem uma estabilidade e que tem um projeto administrativo que está além do futebol. Hoje o Fortaleza, e eu posso falar porque eu cubro base também, estou sempre lá
no Ribamar Bezerra, conheço bastante, inclusive a estrutura do futebol feminino do Fortaleza, é uma equipe que quer ser competitiva, o que jogar? No que jogar o Fortaleza quer ser competitivo. Então, Fortaleza hoje tem uma equipe que bateu na trave em subir para a primeira divisão do futebol feminino. Fortaleza hoje tem uma base muito competitiva que não tinha. E aí você tem que ver os méritos, né, de uma equipe que se consegue os resultados desportivos no futebol masculino profissional e consegue fazer com que esses resultados que geram um lucro muito grande, dos maiores lucros do Nordeste, sejam invertidos em outras modalidades também. Fortaleza hoje tem representante no skate, no karatê. O futsal do Fortaleza que surgiu esse ano é incrível. Está no é final, muito bom, né, da Copa muito do bom. Brasil. Então, assim, é impressionante. Teórico. E aí isso é, como eu falei... Fortaleza no futebol americano. Exatamente, basquete. Tritões, né? Tritões. Então, o Fortaleza hoje ele é um projeto esportivo mais do que um time que tem um treinador que é muito bom, entende? Sim. E eu espero mesmo, assim, como um torcedor do futebol cearense, como uma pessoa que quer ver a gente se manter competitivo, eu espero que isso não seja passageiro. A gente vê hoje uma estrutura de Fortaleza, que hoje o Fortaleza é SAF, por exemplo, e as SAFs, elas pressupõem essa estabilidade, aí tem uma grande discussão sobre que tipo de SAF o Fortaleza tem, o Fortaleza não tem, enfim. Mas eu vejo que é uma possibilidade muito interessante de um projeto esportivo como o do Fortaleza Esporte Clube vingar. E aí ser, não só por um momento, exemplo para o Brasil, mas também de uma forma mais perene. Perfeito. Eu queria trazer um debate, só É que eu vou rapidinho. mudar de assunto mesmo, pode continuar. É. Uma parte da torcida do Fortaleza começou a reivindicar que, a expressão que é mais usada, que o eixo não valoriza ou não dá credibilidade ao momento do Fortaleza lá em cima. Né? Dizendo que tipo, precisavam muito, e é uma coisa. E aí eu queria trazer para vocês para perguntar se é isso mesmo. Que eles precisavam muito de uma validação. De que o pessoal de lá dissesse, realmente o Fortaleza está competindo pelo título, o Fortaleza... Eu acho que isso também se estende ao Ceará, um pouco dessa validação, dessa procura de validação do eixo, dos times, que às vezes colocam o Fortaleza ou o Ceará num bolo futebol nordestino, como se Fortaleza, Maceió, Salvador fosse tudo igual, né? Não tivesse culturas e condições e momentos... Ignorando até o interior do estado também. Totalmente diferentes. E aí eu queria trazer para vocês, porque eu acho que precisa um pouco da gente, enquanto jornalistas daqui, de se fortalecer um pouco e de não necessitar muito de uma validação de fora. Eu super concordo Sabe? contigo. E aí eu queria trazer esse debate para você, puxando também um pouco da tua fala lá no começo do nosso papo, dizendo que às vezes a gente precisa ir para lá para achar que é válido o trabalho que a gente está fazendo, e a gente às vezes não consegue validar, não consegue dar credibilidade àquilo que a gente está fazendo aqui na nossa terra, sabe? Não, assim, a gente começou hoje o nosso programa falando do Silvio Santos, né? Foi. O Silvio Santos é um dos maiores revolucionários que o meio da comunicação teve. De uma forma que é muito difícil revolucionar a comunicação hoje. Eu acho que a nossa geração e algumas gerações futuras vão conseguir realmente fazer com que o eixo não seja somente lá, seja algo unificado. Seja que, por exemplo, quando se fala de Fortaleza, o que é que se fala? Gestão de Marcelo Paes, Voivoda, Série C a Série A. Justamente. isso. Então, E quando vai falar do jogador, fala dos midiáticos, né? Marinho, Pikachu. Breno Você não tem espaço em algum Lopes. time de lá. Que às vezes, né, tipo, eu acho um Então, absurdo. eu acho que uma grande... Que já passaram pelo Sudeste. Que né? já Marinho passaram, e Pikachu. E o Breno, tipo, é isso. Breno Lopes. Um dia desse, a arte da defesa menos vazada era um ranking de defesa menos vazada, usaram a foto do Fortaleza e pegaram o Santos, que tá na reserva, que não tá jogando, e botaram lá E pra a história do representar. G3 já criaram, né? Sim. Pois é, eu acho que é uma grande evolução que a nossa geração vai ter que fazer, que é de unificar de fato. Porque hoje a informação ela é unificada, mas esse tipo de influência ainda é muito forte, a gente não pode negar, a gente viu muito disso. Eu não ligo nem um pouco para a validação do eixo, sinceramente, sabe? Eu ligo para o que o Fortaleza vem fazendo. O que o Fortaleza faz vai chegar a um ponto que eles não vão conseguir mais ignorar, como não conseguiram. Falaram primeiro de... o Cruzeiro tá brigando, o Cruzeiro em sexto, Fortaleza em quinto. E não falaram do Fortaleza. Agora é só o G3, Fortaleza em quarto. Lançaram até um G2. Aí quando o Fortaleza ficou em líder, né? Aí Impossível não ignorar. tinha Como dizer, tinha né? como, cara. O que me incomoda mais, na verdade, não é nem essa questão. Até porque eu entendo também a questão mercadológica. Sem Esse dúvida, lado eu entendo também. O que eu não consigo concordar, e levando aqui, como todos nós somos jornalistas de informação, é o quão rasos são as análises.
Você comentou muito bem. Quando vão comentar basicamente falando sobre o trabalho incrível do Vojvoda, falando sobre a fase ruim de 2022 que o Marcelo Paes não teve, falando sobre a revolução de Série C a Libertadores e fecha na arquibancada. Beleza. E a rotação do time, e estatísticas, e formação tática, e Como desejos. joga, por aí. né? É como joga, o futuro do clube. Não conseguem ir além do básico. Eu, como jornalista, ficaria envergonhado de me limitar apenas a isso. Eu acho que é isso que me incomoda. Parece muito uma questão de, a gente precisa falar, né? Toma um docezinho aqui, para não reclamar muito, e vamos continuar. Eu sou muito apoiador de que o espectador leia, consuma todo tipo de conteúdo. Sim. Veja sobre o jornalista cearense, sobre o paulista, sobre o gaúcho, seja o que for. A pluralidade de ideias e comentários e visões é essencial para o esporte, para a democracia, sobre qualquer assunto. Mas também precisa de uma qualificação muito grande do tema que eu não vejo lá. Se eu não tenho essa qualificação para falar e tal, por exemplo, eu vou trazer o maior grupo em relação a esporte, que é programação, basicamente só disso, o Grupo Globo com Premier, Sport TV, com vários programas de debate e tudo mais. Eles têm cancha para chamar alguém que saiba falar. Sim, absolutamente. Tem filial, tem tudo. Não é feio chamar, não é feio. Não é algo que eu acompanho todo dia. Aí se limita em falar raso. Eu acho que fica muito pior, como você falou. Eu acho que não é feio chamar alguém que tenha qualificação. Posso fazer um contraponto? Não, Bacana você citar esse exemplo. Assim, vou fazer 2 contrapontos, na verdade, em relação a isso. Primeiro que eu acho que quem tem a obrigação e aí, de acompanhar, de criar conteúdo, somos nós. E aí eu coloco nós jornalistas especializados, né? Eu acho que é difícil você entender essa revolução que foi o Fortaleza nos últimos anos. E aí eu vou fazer um contraponto nesse sentido que você falou, sabe? Porque eu acho importante a gente reconhecer também algumas iniciativas. Essa semana, inclusive, eu assisti um comentário do André Almeida, que é aqui do Sistema Verdes Mares, para um programa da Sport TV, e aí ele trazia esse lado do Fortaleza, né? Que Acho que era o Seleção, não né? Era? Seleção, Isso. exatamente. Sport TV. Eu achei muito massa, porque isso tem acontecido. A Beatriz Carvalho participa também. Bruno e Camarão. o Bruno também. Então é bom você observar que isso acontece, esse intermédio. Claro que ainda se fala, não só no Grupo Globo, tá? Ainda se fala no jornalismo esportivo, muitas coisas rasas, muitas coisas que não deviam ser, que podia ser melhor. Em relação à mídia do Sudeste, eu acho que a gente tem que entender uma coisa também. Talvez quem está nos assistindo não seja da área do jornalismo. Jornalismo, como qualquer área de conhecimento, como a história, tem a questão financeira, que é o principal, que é o que move ali, enfim, muita coisa, mas também tem uma cultura profissional, que isso a gente estuda massivamente na faculdade, tudo. Então existe uma cultura de fazer as coisas como elas são, que você aprendeu com seu, quem sabe, seu pai que foi jornalista, Sim. o seu avô que foi jornalista. Estou falando muito pensando nessas famílias bem tradicionais que é quem comanda o jornalismo hoje no Brasil. E eu vejo hoje uma juventude, e aí vocês são representantes dessa juventude também, que quer fazer as coisas de maneira diferente. O Grupo Globo tem excelentes repórteres, excelentes comentaristas que se debruçam sobre as equipes, que estudam estatística também, aqui mesmo no Ceará. Então eu acho bem interessante como essa mídia alternativa ou uma mídia, digamos, mais tradicional, ela tem mudado também. Hoje o teor do comentário, ele não é o mesmo do teor do comentário da década de 80, da década de 90. Eu comecei a acompanhar futebol na Rádio Clube do Pará. Falo isso sempre, que é a minha referência, assim, quando eu era criança, indo para o estádio. E existe tanto modificações, desde a voz do radialista até o teor do comentário dele, o conteúdo do comentário dele. Então eu vejo que o futebol e a imprensa esportiva está se modificando, que nós que trabalhamos aqui e que temos conhecimento de causa, digamos assim, temos que acompanhar também essa mudança, temos que nos colocar. Vou dar um exemplo dessa semana. Eu trabalho para um site norte-americano chamado The Sport News Brasil, que está operando no Brasil desde julho, e o meu editor, Alexandre Aliati, pediu para eu escrever um texto sobre o Fortaleza. Gisele, faça uma análise do Fortaleza. Fortaleza é líder do Brasileirão. O que é esse Fortaleza, assim? Que a gente quer saber. E aí eu escrevi, aí eu não é querendo me gabar, não, porque o texto pode estar uma merda. Mas assim, a minha intenção ali foi falar que o Fortaleza começou a temporada muito mal. Fortaleza perdeu para o Maranhão. Fortaleza trouxe jogadores como o Tauan Lara e o Luquinhas que não deram certo, foram investimentos. Sim. Tauan por empréstimo, Luquinhas por um 7,5 valor de milhões. Que trip do Tauan, né? Eu lembrei Exatamente. agora da trip. E eu citei isso no texto, para falar assim, não é uma temporada que tudo deu certo. Não existe perfeição no futebol. Futebol é isso, é altos e baixos. São altos e baixos.
E aí eu falei um pouco disso, falei sobre as modificações táticas, falei um pouco sobre a estatística, o que é o Voivoda, o que é a comissão técnica. Então eu acho que a gente ter essa visão, oferecer essa visão ampla também, a gente é reconhecido no nosso trabalho. E aí, enfim, o texto foi publicado, tá lá no Sport News Brasil, se vocês quiserem assistir, já fazendo essa publi. Vamos Da botar hora. o link na descrição, pessoal. Pronto, Se e você aí- estiver assistindo aqui, a gente vai estar com o link E na aí eu descrição. acho que é nosso dever, sabe? Nosso dever, assim, não tem como. E aí, entenda, por favor, não é passando pano para nenhum profissional de imprensa. Mas não tem como você acompanhar todos os times a todo momento. O que a gente faz são estudos. A gente não acompanha, por exemplo, toda a campanha do Iguatu nos últimos 4 anos. A gente acompanha momentos ali no Campeonato Cearense. Então fica na nossa parte também um dever de casa. O que a gente puder de acompanhar de futebol, e aí isso eu aprendi lá na rádio, na Jovem Pan News, o Maurício Holanda Filho, comentarista de lá da rádio, e ele simplesmente assistia a Série B da Tailândia. Jesus Aí eu já acho amado. Não é um nível sabe? de psicopatia, mas eu Eu gosto, eu assisto acho. o Campeonato Cearense Série C. Sim. Quixadá foi campeão. Eu Lá acho no que Abelhão. futebol... Exatamente. Então, eu acho que futebol é futebol onde quer que seja. Sim. Então, até puxando um pouco para... É 11 de cada lado, é uma bola no meio. Exatamente. Tem gente que quer fazer diferença entre futebol de homens e mulheres, sabe? Eu acho que se você gosta de futebol, você gosta de futebol. Aí se você... Aí porque você não gosta de mulher, né? Se você não gosta de futebol total. é outra coisa, é problema seu com o seu terapeuta, enfim. Não é problema do esporte em si. É legal pensar na cultura, né? Eu tenho uma observação. Desculpa te cortar, só fazer um parêntese. Vá. A vinheta de abertura da Rádio Clube do Pará é muito boa. Nossa. A vinheta de abertura de transmissão Meu é Deus. muito boa. Eu Pode adoro continuar. quando o Remo faz gol que é Remo, ó. Aí Pai Sandu. Depois vocês botam a original pra não ficar muito... Mas eu tô pensando na cultura, né? Por exemplo, tem coisas que a gente reproduz e nem imagina por quê. Eu não sei se vocês já pararam para ouvir a narração de alguns outros países. Eles não têm muito costume de quando fazer gol, gritar gol. Exatamente. Aqui no Brasil, olha a onda. Me Sabe dá por um que treco. isso existe? Porque na época, antigamente, quando a galera gritava gol, enquanto o narrador gritava gol, o comentarista do lado estava vendo quem fez a assistência, se estava impedido ou não, qual era o nome do jogador, qual era o número da camisa, se ele tinha cartão amarelo, se quantos gols ele fez no campeonato. Então, enquanto o cara estava gritando gol, então, se o narrador tivesse fôlego para gritar gol por mais tempo, mais informações o comentarista ia poder dar. Até hoje a gente reproduz e isso tá na palma da mão com a tecnologia. Não tem nem a necessidade. Mas a cultura tá tão enraizada que hoje todo narrador, seja de rádio, seja de televisão, seja de rádio web, o gol vai acontecer, a pessoa vai passar 40 segundos E gritando é muito gol. interessante também as formas Pedro de é cultura extravasar. também, sabe? viu, cara? Finalmente. Inclusive, cara. parabéns, eu não sabia desse Não. detalhe. Também não. Mas existem as várias formas, até mesmo de gritar o gol. Se você vai ver no futebol argentino, é como se o gol fosse algo mais continuado. Eles não gritam tanto o gol, é tipo, gol, 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 gol. Sim. É algo como se fosse Como é que é? realmente... Como é que é? Faz só Gol, gol, mais gol, 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 Mas gol, em gol, espanhol, gol, espanhol, é. espanhol, Vai, espanhol. Quem não Cara, fala? mas- Narra uma jogada aí. mas- Narra uma jogada. Saindo do goleiro. Em espanhol também? Ah, não vale isso agora não mais. Mas, por exemplo, no futebol italiano, eles têm um costume maior de gritar é terrível. o nome do jogador. Sim. Justamente para trazer o destaque ao protagonista da jogada. Então, existe Britânico. Não, What a não. goal. Nada aconteceu. Gol, é incrível. What a piece of goal, Wonderful sabe? goal. É um gol de bicicleta. Traz muito da cultura. Oh, great. Desse lado traz um pouco mais desse lado latino também, de energia, de ter a emoção do Tem muito a jogo. ver com o futebol, Wonderful. porque no tênis, Sim. por exemplo, o momento de êxtase, ele não tem nada a ver com isso. O tênis é muito mais silencioso, Sim. muito mais compassado. Não, não consigo imaginar, por exemplo, que a recomendação do tênis é ter silêncio. Sim. Se o tenista ou a tenista faz um grunhido assim de esforço na hora de sacar, eles podem levar uma penalização. Sim. Imagina isso no futebol com 60 mil torcedores Por isso que o futebol é o melhor ensandecidos. esporte que Não tem dá, como. não dá. Ontem eu tava Futebol assistindo, ontem a gente teve um elite. jogão saindo um pouco aqui do nosso ambiente, né? Contextualizando, a gente tá gravando no dia 20 Muito bem. Excelente. 22, né? 22. Um dia após o Botafogo e Palmeiras. Que jogão, né? E aí eu assisti a transmissão pela Globo e o Luiz Alberto fez questão de dizer que era o maior esporte do planeta Terra. E eu tenho essa sensação também, cara. Nada se compara ao futebol. Futebol é um negócio muito... O nível de imprevisibilidade e de possibilidade de ter gol de goleiro, da bola bater na bandeirinha é muito grande, é muito bom. Caramba, como eu sou apaixonado por esse negócio, bicho. Consegue trazer grandes histórias. Como o Once Caldas, campeão da Libertadores. Como no mesmo ano a Grécia ganhando a Eurocopa. Como Leicester em 2015, 2016 conseguindo aproveitar uma temporada
em que todos os grandes do Big Six da Premier League estavam se reestruturando, conseguiu captar jogadores que viriam a ser grandes, que eram grandes talentos e conseguiram ter esse momento. Então, assim, o futebol, ele tem aquela velha clássica frase de uma caixinha de surpresas, mas em um momento do esporte mundial, com tanto investimento, com tanta tecnologia, com tanto sport washing, apesar de tudo, ele consegue manter uma mística muito forte. É muito próprio do futebol. Sim, e o futebol é o esporte das multidões, né? Com todo respeito aos demais esportes. Porque eu mesma estava até sem saco. Você que curte badminton aí, que tá aí, ó. Cricket. Tava até difícil acompanhar futebol com as Olimpíadas, né? Não sei se vocês tiveram essa impressão, mas Eu madrugava pra assistir. Era muito difícil torcer pro esporte que eu não sabia a regra, né? Nossa, ou então olhar pras não, skatistas dos outros países e torcer pra elas tacarem a cara no chão. Eu me Não, sentia mas péssimo. Eu fiquei assim... As meninas lá no cavalo, lá na ginástica, eu torcendo pra elas caírem no chão, me sentindo mal por isso. A galera tão fofinha. Eu fiquei o tempo todo com outros esportes, assim, né? Dificilmente via um jogo ou outro ali do futebol da seleção do Marrocos, que eu gosto muito de ver jogar, mas era algo bem pontual, porque de fato tomou a gente, assim, né? Eu acho que eu acho que o esporte tem esse poder. Agora, o que diferencia o futebol de outros esportes, na minha humilde opinião, é essa coisa da multidão. O futebol tem essa mística mesmo, que o futebol é o esporte do povo, o esporte que é muito mais do que 22 mulheres ou 22 homens correndo atrás de uma bola. Sim. 22 pessoas, enfim, o futebol tem isso, assim, de você mobilizar multidões. Mas eu queria fazer uma autocrítica até mesmo para nós jornalistas. Sim. Tudo bem, futebol é a paixão nacional, querendo ou não, é o esporte mais popular do mundo, aqui no Brasil também. Mais legal. Mas Autocrítica. acaba tendo tão pouco holofote, se tem assim qualquer luz para outros esportes. Sim. O vôlei ainda tem um espaço um pouco maior, o basquete menos, mas também ainda tem o futsal, por ser muito próximo do futebol, consegue ter seu espaço, ainda que seja pouco. Mas eu fico pensando, o jornalista esportivo, ele gosta do esporte como um todo ou ele é apaixonado por futebol? Eu acho uma crítica válida pra gente pensar e refletir um pouco. Essa pergunta eu acho que ela vai muito vinculada também à cultura de cada país, né? Porque Pois é. se você fazer essa pergunta na Austrália, a galera vai estar falando sobre o rugby, No sei lá. Sport News, o site que eu trabalho, nos Estados Unidos é a Bíblia do beisebol, né? Então Sim. é um site muito voltado ao beisebol, fala de outros esportes, mas o foco é esse lá porque comercialmente, e aí Sim. respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente falar de jornalismo esportivo e de mídia esportiva, porque a mídia traz mais esse papel, é quase um papel político dentro de um país, né? Essa coisa da influência, essa coisa da economia. Então, tem a mídia, ela prefere sim o futebol, porque o futebol é o mais rentável. Agora, um parêntese muito importante, futebol masculino profissional. Porque se a gente for ver as competições de base, quanto elas têm déficits, né, assim, muito grandes. O futebol feminino, que agora está tendo uma visibilidade um pouco maior, mas ainda está muito abaixo do que a gente devia estar, até porque a gente vai receber uma Copa do Mundo Feminina em 2027. E assim, a gente tem que aprender, sabe? Eu acho que os legados, né? Tem muita gente que fala no legado Copa do Mundo. A gente aprendeu pouquíssimo, né? A gente tem, claro que tem alguns equipamentos como o CFO aqui em Fortaleza que ainda fazem muitas... Mas ainda é muito trazem muito utilizado retorno, pra... mas é uma coisa ainda muito O centralizada. próprio Brasil como nação, né? Logo após as Olimpíadas, o que o Brasil faz? Ele encerra o Ministério do Esporte. Exatamente. Então eu acho que assim, e aí tá a minha... Só abrindo parêntese aqui em relação às Olimpíadas, né? Eu sou, como eu falei pra vocês, meu primeiro texto lido na rádio foi sobre futebol feminino, né? Futebol de mulheres. Até prefiro falar futebol de mulheres, mas foi um baque muito grande essa prata nas Olimpíadas. Por isso, não foi o resultado esportivo ou desportivo propriamente dito. O grande problema, e que eu acho negativo no sentido da prata, é porque o brasileiro, assim, e aí não é colocando a gente nisso, né? Esse brasileiro médio, o que liga muito mais para o resultado esportivo. Sim. E aí você pensa, se viesse um ouro, que seria um ouro inédito, quantas políticas públicas nós teríamos a partir desse ouro? É porque fica bem na foto. De incentivo, entende? Politicamente, no ano eleitoral. A diferença que isso faria. Sim. Então, a minha lamentação é mais nesse sentido, sabe? Eu acho que a gente tem um potencial muito grande em relação ao futebol feminino. Futebol feminino, e aí, ouvinte, telespectador, enfim, quem esteja acompanhando a gente, é uma realidade dentro do Brasil. Ele é disputado. Tem muita gente que fala assim, mas nem tem aqui onde eu moro. Mas às vezes a gente fica muito dentro das nossas bolhas. Assim. Sim. Então hoje eu acompanho equipes do Sub-15 que estão disputando a Copa Manjadinho feminino. Tem equipe, fazendo até uma menção ao time, ao R4 lá do Ronaldo Angelim, que esse ano disputou a Série A3, que é a terceira divisão nacional do futebol feminino. Então eu acho que tem várias camadas do esporte que a gente às vezes não presta atenção. E é nosso dever, sim, é nosso dever. A gente não vai conseguir abraçar tudo.
porque nós somos humanos e existe uma disputa por visibilidade na mídia que ela, enfim, é natural, até natural, né? Embora a gente tenha que subverter isso também. Então hoje tem gente, para você ter uma noção, tem uma turma muito bacana produzindo conteúdo sobre a base do futebol cearense, o pessoal do Tá no Bid Podcast. Muito Tem bom. uma galera que está produzindo conteúdo sobre futebol americano, né, do Fortaleza, de outros clubes, enfim. Então, assim, você que é estudante de jornalismo, que é apaixonado, porque nem precisa ser estudante de jornalismo, mas você que gosta de comunicação, olhe para esses outros nichos também. Acho que a gente vive essa era do nicho, né, do Casa TV, enfim, de outras empresas que estão migrando para esse lado. Só um parênteses da tua fala, eu entendo que o ouro seria importantíssimo, mas a gente não pode diminuir a prata das meninas, né? Porque imaginar que o futebol de mulheres nas Olimpíadas foi prata e o futebol masculino sequer participou, falando em âmbito do Brasil, é muito forte e eu acho muito significativo. Sim, com certeza. E aí, só puxando rapidamente um histórico, né? As frustrações que nós tivemos desde 2016 com o futebol de mulheres no Brasil. Então, a seleção nacional estava devendo. Trouxemos a Pia, trouxemos uma série de comissão técnica e uma treinadora que era muito credenciada, e aí o resultado esportivo não veio de imediato, e aí a importância de uma continuidade do trabalho, uma continuidade do investimento. Muita gente, depois da Copa da Nova Zelândia e da Austrália, disse, não, então não precisa mais investir, porque tiveram o melhor investimento, não foram bem, e aí você vê, Arthur chegou, né, Arthur Elias chegou à seleção, trouxe sua comissão também, trouxe uma metodologia que já se consolidou no Brasil, que é a metodologia Corinthians. Corinthians hoje é o maior clube de mulheres, né, de futebol feminino da América do Sul, né, das Américas, na verdade, compete ali com os grandes times dos Estados Unidos. E essa metodologia foi aplicada, metodologia que tem, claro, uma cara de Arthur Elias, que é um estudioso do futebol desde 2004, mas, ao mesmo tempo, tem mulheres na gestão, tem mulheres que deram continuidade no Corinthians também. É importante falar isso e eu coloco muito no crédito assim, dessa conquista, que é a prata, na figura da Gabi Portillo, que era uma jogadora que chegou com desconfiança, ninguém conhecia muito bem, foi por uma oportunidade ali no time titular e conseguiu ser um grande nome dessa conquista, né, que é a prata. Eu tinha algumas perguntas engatilhadas, você meio que quase respondeu uma já, que eu ia perguntar justamente sobre, o prato nas Olimpíadas, eu acho que foi até mais do que o previsto, levando em conta a fase de grupos que foi realmente um pouco mais caótica. E agora, Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil em 2027, inclusive Fortaleza deve ser uma das cidades sede. Como você enxerga esse resto de ciclo até 2027? Que aí não o tempo está passando, a Arthur Elias chegou, eu acho que deu uma revitalizada interessante no trabalho. Para mim, o trabalho da Pia já tinha chegado no limite. Como você enxerga os movimentos internos e o que esperar do Brasil em 2027? Com otimismo. O Brasil hoje tem uma seleção que passa por uma renovação, e aí não é uma renovação como as que sempre se promete na seleção masculina, que parece que é uma renovação por renovar. Hoje o Brasil, a seleção de mulheres do Brasil, tem um planejamento muito claro, né? O futebol de mulheres do Brasil hoje é um futebol que ele tem uma estruturação mínima, nem se compara a de determinados clubes do país, nem da seleção masculina. Mas eu vejo com otimismo, sabe? Eu acho que o futebol feminino no Brasil ele tem muito a avançar. Eu acho que a gente já avançou bastante desde a última Copa, alguns ganhos ali em relação a projetos. Fortaleza mesmo tem vários projetos, o Menino Olímpica, Futebol pela Igualdade, tem vários projetos que incentivam, né? Hoje a gente tem uma disputa, por exemplo, como eu falei, do campeonato sub-15 feminino, coisa que a gente não tinha até pouco tempo, sub-17 feminino, sub-20 profissional. Então a gente vê um avanço sim. Para vocês terem uma noção, no ano passado eu pude comentar pela FCF TV, pela primeira vez, na verdade, depois de muito tempo, as mulheres voltaram a jogar, Ceará e Fortaleza jogaram a final do campeonato profissional de futebol na Arena Castelão. Isso acontecia há muito tempo, com torcida, né? Com aquele, não era um público grande, mas era um público presente ali, tanto de Ceará quanto de Fortaleza. Então você vê avanços. Teve o título do Ceará, né, nessa oportunidade? Exatamente, Sim, o Ceará foi. acabou vencendo nos pênaltis, inclusive, foi um grande jogo. Então, assim, você vê que ainda existe um longo caminho a percorrer, e quando a gente está falando não só de futebol, mas de esporte praticado por mulheres, sempre vai ter essa desigualdade, em regra, né? Alguns esportes só que isso se iguala um pouco mais, mas eu vejo que o Brasil ele tem sim possibilidade de levantar essa taça. Eu acho que o Brasil tem hoje uma metodologia, o Brasil hoje tem um modelo, um padrão de jogo que se mostrou muito forte, e a mentalidade vencedora. Aí que tá, a gente não pode, enquanto brasileiros, e aí a gente fala de seleção masculina também, se contentar com pouco.
né? Eu tô sendo até um pouco patriota aí, né? Mas assim, sendo bem sincera, o futebol pode ser inventado pelos ingleses, mas quem mostrou ao mundo o encanto desse esporte fomos nós. E a gente tem que assumir essa responsabilidade e tem que fazer bonito na Copa de 27. Espero estar cobrindo. Vai E estar. assim, só pra gente encerrar, é muito bacana ver a Gisele falando desses projetos de futebol feminino, mas para deixar claro pro pessoal que acompanha a gente, muitos desses projetos fazem porque realmente gostam. Sim. Porque realmente acreditam, Verdade. porque não é nada rentável. Eu falo por experiência porque eu fiz um trabalho para a faculdade onde eu acompanhei o Menino Olímpica. Passei 2 meses acompanhando. Realmente fazem porque gostam, porque acreditam e veem uma revolução no esporte. Mas se for âmbito financeiro, âmbito qualquer algo que seja bom para o gestor, não é. Sim. Não é. Então é muito importante a gente falar que tem várias evoluções, mas que está muito distante Porque de algo esses ideal. projetos atendem milhares de meninas, Sim. assim, centenas de meninas, sem tanto financiamento quanto precisam, quando tem financiamento. E isso tem que ser assim, olhado com muito carinho, não só por política, não só por governo, mas por pessoas mesmo, por clubes, abracem esses projetos. Até coloquei aqui na minha camisa, né? O futuro é o futebol feminino, o futebol de mulheres, e é de um projeto também lá de São Paulo, Joga Amiga, que eu pude jogar. Então você que é mulher também, a gente fala muito do profissional, dessa etapa, e aí tem uma frase que eu sempre falo, futebol é uma mistura de vários fatores, né? Fatores imprevisíveis, incontroláveis. Muitas vezes você não vai formar uma menina para ela ser a craque da seleção brasileira. Uma marca se forma a cada 60 anos, a cada 100 anos. Mas você vai formar uma menina para ser uma cidadã, para ser uma treinadora, para gostar de esporte, para levar a filha dela para o estádio. Então, assim, comece agora. Você que é mulher, que conhece alguém que... Talvez um homem que esteja assistindo conhece uma menina que tem interesse em futebol, leve para o estádio, vá junto. Comece a praticar futebol com as suas amigas, que é muito bom. Pois Uma última inclusive, pergunta. o Menino Pode Olímpica, falar. até falando, começou em 2006 e 3 meninos foram jogar no Ferroviária, Corinthians, Palmeiras e assim, tudo daqui. Então, só colaborando com o que tu tinha falado. Última pergunta para encerrar. A gente falou muito nessa última pergunta sobre renovação em novos ares. Voltando um pouquinho também, a gente falou sobre renovação no jornalismo e novas formas de se comunicar. E eu queria saber de você, Gisele, sobre renovação. Você já atua como comentarista, já vi várias atuações suas na Torcida K, com o Caio César, por exemplo. Sim. Você atuando, inclusive, buscando ter apresentações lá na TVC Esportes. E é sempre muita experiência, ainda é muito nova, vivendo tudo isso ao máximo. Mas eu queria saber, o que você ainda quer viver? Tem algum cargo, alguma cobertura de Copa, talvez? Algo específico que você pensa e para, eu quero isso, essa é a minha gana, esse é meu sonho, vamos atrás. Tudo, né? Eu acho que o que eu quero viver é tudo, assim. O futebol, como eu falei pra vocês, eu tive certeza que eu queria trabalhar com jornalismo esportivo desde que eu percebi que eu não ia ser jogadora, né? Com 11 anos. Eu acho que é o caminho de muita gente. Então, assim, desde 11 anos, falando sério agora, eu quero ser jornalista esportivo, é o meu objetivo. Eu entrei no jornalismo pelo esportivo e não o contrário. Então, assim, eu sempre gostei muito da área e quero atuar profissionalmente. Atuo hoje, como eu falei, escrevo para o site. Mas eu, assim, se fosse olhar no médio prazo, eu queria cobrir um grande evento. Eu acho que essa Copa Feminina aí seria um sonho realizado. Trabalhar muito até lá, porque tem gente que acha que é fácil, tem até gente que diz, né, os haters dizem assim, tá aí porque é mulher, é muito fácil porque é mulher, porque não tem muitas mulheres. Mas não, é muito árduo esse caminho, envolve muita preparação, muito estudo. Então, assim, eu diariamente, a minha rotina, eu trabalho 7 horas por dia e eu tenho 3, 4 horas que eu só estudo análise tática, só estudo como, né, desde as minúcias assim, de uma transmissão esportiva até o momento dos clubes. Então isso envolve muita preparação, ainda estou começando, tô bem no começo, sou tipo assim, a fraldinha, sabe? Sub-10 ali, sub-12, mas eu vejo com muito otimismo isso e eu vejo assim, com ainda mais otimismo o fato de hoje a gente ter repórteres mulheres, repórteres negras, apresentadoras mulheres, negras, mulheres narrando. Então isso me dá uma alegria e entusiasmo bem grande. Pessoal, que irado o papo hoje. Hoje é daqueles dias que eu não queria acabar, vou acabar porque eu preciso mandar o pessoal ir pra casa aí. Mas, Libera a produção. Liberar a produção. Mas, primeiro agradecer aos meninos, vou deixar você por último, tá? Tá bom. Ficar caladinho. Gabriel, vamos pegar nossa apostila, nossa caneta, vamos estudar, cara? Tá na hora, né? Simbora. Passou do tempo. Muito obrigado, cara. Mais uma noite aí que a gente sobreviveu aí. Para de Tamo bater no junto. microfone. Boa. A gente tá aprendendo, cara. A gente tá aprendendo. Obrigado, Gabriel. Nada, cara, eu que agradeço e agradecer demais a Gisele. E assim, não sei se
se a Luísa está contando muito, mas quando ela fala do futebol, do jornalismo, o olho dela brilha de uma forma apaixonante, né? que é muito bonito, né, cara? É muito legal. Então, muito obrigado de verdade por estar aqui conversando com a gente. Volto a falar, muito nova, mas com experiência e provou isso. Se porta muito bem, moralidade sensacional. Muito obrigado por conversar de uma forma leve, tranquila e incrível sobre o esporte de uma forma geral. Eu acho que ele viraria a cadeira pra mim. Se ele... Viraria. Mas continua dizendo, não vai dando liberdade, não. É pior do que qualquer coisa, dar liberdade para depois não. Kitinho, não. Tamo junto, Carol. Você sabe que você é meu e o boi no lambe, né? Tamo junto. É o que eu acho. Deixa pra lá. Eu prefiro não entender o que você disse. Gisele, eu vou, na verdade, parafrasear um outro convidado, Renato Manso. A gente estava conversando, foi também um papo muito bom, muito emotivo. E ele falou uma frase que me marcou muito, vou levar para minha carreira, e eu enxergo muito em ti, que é: vale a pena fazer as coisas com excelência. Eu acredito muito nisso, e na forma como você fala, se comunica, pelo que eu acompanhei do seu trabalho, eu também enxergo isso, porque tem a paixão de querer fazer o certo pelo certo. Então é isso, vamos seguindo as caminhadas juntos e o céu é o limite. Gisele, gratidão. Gratidão por você proporcionar o seu tempo. Eu acho que o tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem na face da Terra. Mais do que dinheiro, mais do que tudo. Você proporcionar esse tempo pra gente trocar uma ideia. Eu sou pai de uma menina, a Olivia, ela tem 4 anos. E para mim é extremamente importante que ela tenha esse referencial, que ela possa ligar a televisão, que ela possa abrir a internet, que ela possa olhar outras figuras, mulheres, e ela poder se ver naquilo, se ver nesse lugar. Então, o seu trabalho é muito bonito, o seu trabalho é muito massa e ele é muito importante. Então, muito obrigado, cara, de coração. Valeu demais. E aí, só pra fechar... Manda um né, beijo pra Olivia, eu tô catalogando beijo pra Olivia. Olivia, um beijo muito grande pra você. E assim, dizer que... Nossa, adorei o espaço, agradecer todo mundo da produção também, todo mundo que está aqui até tarde da noite ouvindo a gente falar. Tudo, né? Todo dia aí que vocês tiveram, o Pedro me trazer até aqui. E dizer que o recado que eu sempre falo, e aí não é querendo excluir ninguém, mas eu sempre falo muito para essas meninas, porque eu já fui uma menina de 11, 12 anos que queria ter alguma referência também na TV, e tive a Trisha Guimarães, a Ciane Neno, né? Outras que eu citei aqui, e isso é muito importante pra gente, sabe? Isso é revolucionário. É muito lindo ver ela falar, isso é emocionar, que massa. Não dá, bicho. Você, cara. É lindo demais. Você que tá assistindo a gente até agora, muitíssimo obrigado. Eu não posso deixar de fazer o papo de blogueirinho, então se você tá chegando aqui agora, esse é o time de fora, dá like, se inscreve. Até agora é de graça. Então, por favor, faz isso, ajuda pra caramba a gente. Você gasta 10 centavos do seu tempo e pra gente, ó, é extremamente importante. Pedro, posso pedir para seguirem também o @Gisele Claro. Jornalista, Gisele Jornalista, 2 L's e Y, é meio difícil mesmo, minha mãe gostava de inventar. E Futecrônicas, @Futecrônicas, que eu falo só de futebol. E se quiser me ouvir falar besteira também, vai lá no Gisele Jornalista, tá certo? É nóis, pessoal. Esse é o Time de Fora, é um projeto que a gente faz com bastante carinho para fazer uma ponte entre a informação e você. Tamo junto. Até a próxima, lindões e lindonas do meu Brasil Baronil. Valeu. Tchau. Tinha tempo que eu não vi essa, né? Eu tô velho, eu sou velho, cara. Eu sou velho, gente.